Olá, tudo bem? Hoje nós vamos tratar do tema crimes contra a honra. Os crimes contra a honra estão previstos na legislação brasileira de três formas: calúnia, difamação e injúria. Como que a gente vai saber quando se trata de um crime contra a honra do Código Penal ou de uma lei especial? Quando a ofensa contra a honra da vítima for relacionado à conotação político-partidária ou político-eleitoral, por exemplo, como acontece muito na fase de campanha eleitoral, na propaganda eleitoral, nas vésperas das eleições, estaremos tratando da calúnia, difamação e injúria lá do Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 1965. Se não houver esta conotação político-partidária ou eleitoral, estaremos diante de calúnia, difamação e injúria normal, que é a prevista no Código Penal brasileiro. Dos três crimes que nós temos no nosso Código, previstos respectivamente nos artigos 138, 139 e 140, o primeiro deles é o crime de calúnia. Código Penal, artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena, incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Como vimos, o crime de calúnia é imputar falsamente a alguém um fato definido como crime. Então, o importante aqui é, de início, tratarmos da conduta. A conduta é imputar falsamente um crime. Ou seja, o agente diz: sabe aquele assalto que ocorreu agora, ontem, aqui no centro da cidade? Pois é, quem praticou foi o Manuel. Neste caso, o agente não precisa nem saber quem praticou o crime, ele só sabe que não foi o Manuel e, mesmo assim, falsamente imputa este crime a ele. Então, nessa circunstância, a falsidade pode se dar em relação ao fato, que talvez o crime nem tenha ocorrido, ou em relação ao autor do fato. O crime pode ter ocorrido, mas ele sabe que não foi o Manuel. Ainda dentro da conduta, é importante frisarmos o seguinte: calúnia, que é o artigo 148, começa com a letra C. Então, nesse caso, é a imputação falsa de um crime, que também começa com a letra C. Vamos agora, então, ao estudo dos sujeitos ativo e passivo do crime de calúnia. Sujeito ativo é o autor. Quem pode praticar o crime? Qualquer pessoa. É um crime comum, qualquer um pode praticar este crime de calúnia. Já em relação ao sujeito passivo, não, porque o sujeito passivo é pessoa física. Qualquer pessoa que possa vir a cometer um crime pode ser caluniado. Aqui surge então a seguinte indagação: pessoa jurídica pode ser vítima de crime de calúnia? Por que a pergunta? Porque há dois entendimentos. Um deles diz o seguinte: pessoa jurídica pode praticar crime, sim. Por exemplo, os crimes ambientais previstos lá na Lei 9.605 de 98. Então, se pessoa jurídica pode praticar crime, alguém pode imputar falsamente a ela um crime. Então, pessoa jurídica, conforme esse entendimento, também pode ser caluniada. Porém, o entendimento mais seguido pela doutrina é de que pessoa jurídica é uma ficção jurídica. Ela não pratica crimes. Quem pratica são os seus diretores. Nesses casos, pessoa jurídica não pode ser caluniada, mas sim os representantes, os diretores ou aquelas pessoas que, em nome da empresa, praticaram a infração. No artigo 138, é importante lembrarmos também que no parágrafo 2º é punível a calúnia contra os mortos. Agora, o sujeito passivo é a pessoa morta? É o cadáver? Não. Neste caso, a calúnia foi contra a honra dos mortos, mas o sujeito passivo são os seus familiares, os seus entes queridos.
Vamos tratar agora da intenção do agente, do elemento subjetivo no tipo de calúnia. Este crime é exclusivamente doloso, não há previsão para a modalidade culposa. Porém, o dolo é direcionado a humilhar a vítima, depreciar, desprezar, minimizá-la perante o contexto social. É exatamente aqui que entra então o estudo sobre a honra objetiva ou honra externa. O que o legislador protege é a honra objetiva, a honra externa, a honra que o cidadão tem perante a sociedade. Porque a Constituição, no artigo 5º, prevê como direito fundamental do cidadão a proteção à honra. Neste caso, como se está imputando um crime a alguém e de forma falsa, a honra ofendida é a honra externa, a sua reputação perante a sociedade na qual ele convive. Neste caso aqui, se protege, então, a honra objetiva. Vamos agora tratar da consumação e tentativa. Este crime é um crime de forma livre, portanto, ele pode ser cometido de qualquer forma. Pode ser através de palavras ou gestos, que é o que normalmente ocorre, mas também pode ser, por exemplo, através da forma escrita. Com isso, se percebe que, a partir do momento que esse crime protege a honra externa, a honra objetiva perante terceiros, a consumação se dá exatamente quando a ofensa chega ao conhecimento de uma terceira pessoa que não seja a vítima. A tentativa, embora difícil, se admite, em especial quando estivermos tratando de conduta escrita. Se uma carta não chega ao conhecimento de um terceiro, não chega ao receptor porque foi interceptada antes, ficaremos na modalidade tentada. É difícil a ocorrência na prática, mas admitida. Porém, este que interceptou a carta só pode tomar conhecimento se for a própria vítima, porque se foi um outro, ainda que não o receptor, estará consumado o crime de calúnia. Agora, vamos tratar da exceção da verdade prevista no artigo 138, parágrafo 3º. Código Penal, artigo 138, parágrafo 3º. Admite-se a exceção da verdade, salvo. Inciso 1º. Se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Inciso 2º. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 141. Inciso 3º. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Vamos então ao primeiro questionamento. O que é exceção da verdade? Exceção da verdade, na realidade, é uma defesa técnica, uma defesa processual, uma defesa que incide em meio ao processo. Por que incide? Porque, na realidade, é direito transindividual, direito coletivo a busca da verdade. E, em especial, porque se está imputando falsamente um crime a alguém. Se está sendo feita a imputação de um crime, é de interesse do Estado perquirir, saber se houve o crime e quem foi o seu autor. E uma vez que se saiba isso, se busque a aplicação de uma sanção penal. E é exatamente por isso que, como se imputa um crime, a regra é, na calúnia, admitir-se a prova da verdade. Porém, existem 3 situações onde não é possível a prova da verdade. A primeira delas é se o sujeito imputa a alguém falsamente um crime que seja de ação penal privada. Neste caso, se o ofendido não foi condenado, ainda neste caso de ação privada, não poderá haver a prova da verdade. Não poderá ser provada a veracidade do fato quando o fato imputado como crime for imputado ao presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Por que isso? Porque aqui vai muito além de ofender a honra da pessoa, mas sim em função da manutenção da ordem e da segurança pública e nacional. Além disso, é importante observarmos que a Constituição Federal, no seu artigo 52, bem como no 102, ensina que compete exclusivamente ao Senado Federal e ao Supremo Tribunal Federal o processo e julgamento dos crimes praticados pelo presidente da República.
Sendo assim, como poderia, num juízo comum, se comprovar que o presidente da República praticou um crime? Por isso, não se admite a exceção da verdade. O terceiro caso é se ele foi absolvido com sentença irrecorrível, indiscutível, com trânsito em julgado, ainda que seja caso de ação penal pública. Exemplo, o sujeito foi julgado pelo tribunal do júri por ter tirado a vida de alguém, mas o Pedro, não contente, diz, ele foi absolvido, mas eu tenho certeza que ele matou, eu tenho a prova disso. Se este sujeito der início a um processo criminal por calúnia contra o Pedro vai poder se defender de qualquer forma, menos comprovando que esse sujeito realmente matou alguém. Vamos agora tratar do crime de difamação descrito no artigo 139 do Código Penal. Código Penal, artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Vamos iniciar o comentário falando da conduta do agente, do elemento objetivo do tipo de difamação. Como vimos, o artigo diz difamar, imputando fato ofensivo à sua reputação. Agora, o que é reputação? A própria lei, a própria palavra que determina de que crime estamos falando, dá essa descrição, porque a palavra é difamação. No meio dela tem fama. Isto significa que, se alguém imputar um fato que ofenda a fama de outra pessoa, está difamando-a e deve incorrer nas penas do artigo 139. Quem pode ser sujeito do crime de difamação? Depende. Em relação ao sujeito ativo, qualquer pessoa. E em relação ao sujeito passivo, aqui não há dúvida, porque lá na calúnia se discutia se a pessoa jurídica poderia ou não, mas na difamação não tem mais isso. Porque é lógico que não só a pessoa física, mas também a pessoa jurídica tem uma imagem, tem um nome, tem uma fama, tem uma reputação a proteger. Assim, se for imputado um fato ofensivo a esta fama, não só a pessoa física, mas também a pessoa jurídica pode ser vítima, sujeito passivo do crime de difamação. Vamos tratar agora então da intenção do agente. Da mesma forma que os demais crimes contra a honra, somente se admite a difamação dolosa. Aqui, a intenção novamente é humilhar, achincalhar, desprezar, menosprezar, diminuir a vítima perante a sociedade, ofendendo-lhe a sua honra externa, a sua honra objetiva. Como se dá a consumação e a tentativa no crime de difamação? Exatamente nos mesmos moldes da calúnia, ou seja, quando chegar ao conhecimento de terceira pessoa que não seja a vítima. E a tentativa se admite? Sim, em especial na forma escrita conforme vimos há pouco. Vamos agora tratar da exceção da verdade que está prevista no parágrafo único do artigo 139. Código Penal, artigo 139, parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. A exceção da verdade no crime de difamação, como regra, não é admitida. Na calúnia era porque se imputava crime, mas aqui é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, desde que não criminoso. Aliás, é importante frisarmos o seguinte, na calúnia se imputava um crime, e aí eu disse, calúnia começa com C e se imputa um crime, que também começa com C. E a difamação sendo imputada uma contravenção, o agente vai responder por difamação. Pois é, professor, mas contravenção também começa com C. Sim, bem verdade, mas contravenção termina com são, então responderá por difamação. Agora, em relação à exceção da verdade, aqui como não se está imputando uma conduta criminosa, a regra é não se admitir. Mas se admite se este fato ofensivo à reputação for contra um funcionário público e desde que tenha sido irrogada no exercício da sua função pública. Passamos ao estudo do crime de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal. Código Penal, artigo 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa.
Vamos iniciar com o tipo objetivo, com a conduta, com o comportamento daquele que comete a injúria. O comportamento é ofender a dignidade ou decoro de alguém. Agora, qual a pergunta? O que é dignidade? O que é decoro? Dignidade, também conhecida por honra-dignidade, é aqui relacionada à honra interna do cidadão, mas em relação aos seus atributos éticos e morais. O que é certo, o que é errado, justo e injusto. Neste caso, o que é ético e o que não é ético. Já de outra sorte, a ofensa ao decoro, também conhecida por honra-decoro, é relacionada aos atributos físicos ou intelectuais da vítima. Como exemplos de ofensa à honra-dignidade, poderíamos chamar alguém de ladrão, sem vergonha, cafajeste. Já em relação à honra-decoro, relacionada aos atributos físicos, o agente poderia dizer, por exemplo, 4 olhos, magricelo, girafa, bolão, pau de vira-tripa. De outra sorte, se ele quisesse ofender os atributos intelectuais da pessoa, poderia chamar de imbecil, burra, mentecapta ou qualquer coisa que realmente ofendesse relacionada aos seus aspectos psíquicos. Vamos ao estudo dos sujeitos. Em relação ao sujeito ativo, qualquer pessoa pode injuriar outra. Agora, em relação ao sujeito passivo, somente pessoa física. Por quê? Embora a pessoa jurídica possa ser vítima de difamação, porque ela tem uma reputação, uma fama a proteger, pessoa jurídica não pode ser injuriada, porque ela não tem honra interna. Em relação aos elementos subjetivos do tipo ou a intenção do agente. O crime também é doloso, não existe na modalidade culposa. E, novamente, a intenção é depreciar, minimizar a vítima. Agora, a questão importante é relacionada à honra tutelada pelo legislador. Ele protege a honra subjetiva ou a honra interna. Em relação ao elemento subjetivo do tipo, em relação à intenção, aqui a honra é interna, de injúria. Por isso, mostramos no vídeo injúria com IN em maiúsculo. A ideia é fixarmos bem que estamos tratando de honra interna. Enquanto na calúnia e da difamação estávamos tratando de honra externa, honra objetiva perante terceiros, aqui não, é a honra interna. São os conceitos que o próprio ofendido tem de si. Por isso, é bastante diferente em relação à consumação e tentativa. Em relação à consumação, na calúnia e na difamação se dava quando chegava ao conhecimento de terceira pessoa. Na injúria, não. Na injúria só há a consumação se chegar ao conhecimento do ofendido, da pessoa injuriada. A tentativa, de outra sorte, ocorre da mesma forma que calúnia e difamação, só é possível se na forma escrita e se for interceptada antes da vítima tomar conhecimento da ofensa. E a exceção da verdade? Como fica nos casos de injúria? Não fica. Não se admite em nenhuma hipótese a exceção da verdade. Até mesmo porque eu só posso provar a veracidade de um fato. Então, na calúnia, sim, caluniar alguém imputando-lhe fato definido como crime. Na difamação também, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, mas na injúria não. Na injúria é injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Portanto, em hipótese alguma, se admite a exceção da verdade. Vamos agora ao estudo do perdão judicial. Código Penal, artigo 140, parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Inciso 1º. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Inciso 2º. No caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Como vimos, o artigo é autoexplicativo. O juiz poderá deixar de aplicar a pena em 2 casos. No primeiro, quando a pessoa que foi injuriada provocou tanto e encheu tanto a paciência de alguém que esta pessoa veio a ofendê-la. No segundo caso, não foi provocada a injúria pelo ofendido, porém, após ter sido ofendido, ele retorna a ofensa também com uma injúria. Nesses 2 casos, por que ocorre o perdão judicial?
O perdão se dá exatamente pela desnecessidade da pena, ou porque provocou, ou porque, depois de ter sido ofendido, retribuiu a ofensa à altura. Alguns doutrinadores chamam isso de legítima defesa especial. Vamos agora tratar da injúria real prevista no artigo 140, parágrafo 2º. Código Penal, artigo 140, parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Quando a intenção do agente for injuriar a vítima, mas desta injúria resultar vias de fato ou lesão leve, será o crime que acabamos de ver. Aqui, vias de fato seria um empurrão, uma cusparada, um puxão de cabelo, no sentido de achincalhar, de humilhar a vítima, ou um bufetão, um tapa no rosto que deixa uma lesão leve. Nestes casos, não vai responder lá pelo crime de lesão corporal, lá do artigo 129, mas porque a intenção era de achincalhar, humilhar a vítima, crime de injúria real. Agora, passamos ao estudo da injúria racial ou discriminatória. Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. A ideia é humilhar a vítima, chamando, por exemplo, passageiro da Arca de Noé. Questão importante é a diferença do crime de injúria racial ou discriminatória para o crime de racismo, previsto na Lei 7716 de 1989. Em ambos, há ofensa à etnia, cor ou aspectos religiosos. Porém, a diferença principal é que no crime de racismo não é só ofensa, mas sim a segregação, o impedimento, negar acesso a vários lugares, como, por exemplo, restaurantes, escolas, bares, casas noturnas, quaisquer lugares, habitações, serviço público ou numa empresa particular. Nesse caso, vedando o acesso e impedindo a entrada, estaremos tratando do crime de racismo previsto na lei especial, e não no crime de injúria racial do artigo 140, parágrafo 3º. Agora, vamos tratar do artigo 141, que trata das disposições comuns. Aqui são causas de aumento de pena quando o crime for praticado contra determinadas pessoas. Código Penal, artigo 141. As penas cominadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido, inciso 1º, contra o Presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, inciso 2º, contra funcionário público em razão de suas funções, inciso 3º, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Inciso 4º, contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Nas circunstâncias descritas no caput do artigo 141, a causa de aumento de pena é de 1/3, porque, sem qualquer dúvida, mostra maior reprovabilidade, maior culpabilidade pela conduta do agente. De outra sorte, no parágrafo único a pena é duplicada, porque nesse caso o crime é cometido por paga ou promessa de recompensa. Paga é quando o sujeito já recebeu para praticar o crime, e a promessa de recompensa é: pratique o crime e depois será recompensado. Agora vamos ao artigo 142, que trata da possibilidade de exclusão do crime. Código Penal, artigo 142. Não constituem injúria ou difamação punível. Inciso 1º. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Inciso 2º.
a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Inciso 3º. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Parágrafo único. Nos casos dos números 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Aqui nesse artigo, o legislador trata de uma causa de exclusão da ilicitude. Agora, vamos ao artigo 143, que trata da possibilidade de retratação por parte do ofensor. Código Penal, artigo 143. O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação fica isento de pena. Neste artigo, nós temos uma causa de extinção da punibilidade prevista no artigo 107, inciso 6 do Código Penal. Aqui é importante fazermos algumas colocações. Primeira delas, quando trata o querelado poderá se retratar antes da sentença, significa somente é possível a retratação em casos de ação penal privada. Além disso, diz que só é cabível a retratação nos crimes de calúnia e de difamação, exatamente porque ofende a honra externa. Portanto, o legislador está excluindo a possibilidade de retratação no crime de injúria, que é relacionado à honra interna do cidadão. Importante observação também é que não compete ao ofendido aceitar ou não a retratação. Por quê? Exatamente porque é relacionado à sua honra externa. Então, aceite ou não, vai competir ao juiz. A autoridade judicial é que saberá se acata ou não esta retratação, se extingue a punibilidade ou não pela retratação do ofendido. Vamos agora tratar do pedido de explicações previsto no artigo 144 do Código Penal. Código Penal, artigo 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las, ou a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Como vimos, a intenção do agente precisa ser direcionada a ofender a honra da vítima, tanto na calúnia quanto na difamação e na injúria. Então, o termo precisa realmente ofender e, por vezes, esses termos, essas expressões utilizadas pelo criminoso podem ter dupla interpretação. Por exemplo, quando o sujeito chama um juiz de direito de incompetente, está ele ofendendo a honra do juiz ou não? Pode ser incompetente no sentido de que ele é juiz da área civil, lá da vara de família e sucessões, e ele realmente vai ser incompetente para julgar um processo criminal ou trabalhista, se fosse o caso. Agora, se a conotação dada for juiz incompetente no sentido de não ter capacidade, não ter conhecimento de julgar e processar aquele caso, logicamente estaremos tratando de um crime contra a honra. Neste caso, o ofendido, não sabendo exatamente a intenção que foi dada com a expressão usada, pode pedir em juízo explicações ao suposto ofensor. Este pedido de explicações será feito em uma vara criminal e não numa vara civil. Se faz um pedido na vara criminal, que seria aquele juízo competente para julgar o crime contra a honra supostamente cometido. Este juiz criminal, então, vai chamar o suposto ofensor para prestar explicações. Podem ser escritas, determinando o prazo para isso, ou até mesmo em audiência. Dadas ou não as explicações, o juiz de direito, então, vai encaminhar ao requerente, ao suposto ofendido, estas explicações dadas ou não dadas. Agora, uma vez que ele não tenha prestado as explicações, ou se a prestou, não foi de forma cabal ao ponto de convencer o juiz que realmente aquela expressão não tinha intenção ofensiva, ele irá responder pela ofensa.
Responder pela ofensa não significa que ele será condenado, mas sim que a queixa-crime ou a denúncia oferecida contra ele será recebida pelo juiz, dando início, então, ao processo criminal. Vamos tratar da ação penal, conforme prevê o artigo 145 do Código Penal. Código Penal, artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Conforme podemos perceber, o artigo nos ensina que os crimes contra a honra, como regra, são de ação penal privada. Significa que compete privativamente ao ofendido, ou se menor ou alienado, ao seu representante legal, dar início à ação penal, buscando a condenação do ofensor. Agora, tem determinados casos que são de ação penal pública. O primeiro deles é no caso de injúria real. Neste caso, resultando lesão corporal leve na vítima, estaremos tratando de um crime complexo, conforme prevê o artigo 101 do Código Penal. Crime complexo é exatamente aquele que, em uma conduta, o agente ofende mais de um bem jurídico protegido pela lei. Neste caso da injúria real, ofende a honra, através da injúria, mas também ofende a integridade física da vítima. Assim, deve prevalecer, conforme o comando do 101 do Código Penal, o caso de ação penal pública. Agora, o artigo 88 da Lei 9.099 de 95, que é a que trata dos juizados especiais criminais, nos ensina que, em caso de lesão corporal leve, é ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E o que isto significa? Que, embora os crimes contra a honra, como regra, são de ação penal privada, em se tratando de injúria real do qual resulte lesão corporal leve na vítima, será caso de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Quando o crime for contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, será caso de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Além desse caso, quando a honra ofendida for de um funcionário público e a ofensa seja relacionada ao exercício da função, a lei diz: ação penal pública condicionada à representação do funcionário público. Porém, aqui nós temos de aplicar a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal. Esta súmula dá legitimidade concorrente. O que isso significa? O funcionário público poderá optar entre ação penal privada ou ação penal pública condicionada à sua representação. Agora vamos tratar das dicas de estudo de hoje. Gostaria de dar para vocês como dicas de estudo de hoje a recomendação do livro Curso de Direito Penal Brasileiro, volume 2, do Dr. Luiz Regis Prado, da editora RT Didáticos. Por hoje era isso, até o próximo encontro.